Começa agora, na programação da Rádio Cidade FM, o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus. Palavras sábias do nosso Senhor Jesus Cristo. A apresentação, Pastor Paulo. Tu que pregaste as rosas e não mostraste os espinhos, quando vierem as provas, oh cristão, deixa o caminho. Quem sai em busca de flores onde não tem, acaba encontrando as dores, esses espinhos também. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nem valor ela tem. Pregadores de rosas, pregue os espinhos também. Pregue que Deus é amor, Deus é amor, mas é justiça também. Porque a fé sem as obras pra Deus nem valor ela tem. Ouvintes amigos, nós estamos dando início no programa da Igreja Universal dos Dons de Deus, a hora da verdade, palavras sábias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós, neste momento, nós mandamos saudações a todos os amigos, a todos os ouvintes que estão na sintonia desse programa, inclusive para São Paulo. Nós mandamos uma saudação lá para o meu genro, Reginaldo, e também para a Suelen. Alô, Suelen, um abraço a você, que Deus abençoe. O conselho que eu dou para você é para que você busque a Deus. E também mandamos uma saudação para o Anderson. Alô, Anderson, você que está sempre na sintonia desse programa, que Deus abençoe. Continue gravando esses programas. E também nós mandamos uma saudação para o Marcos, para a Kátia, para o nosso amigo lá, o meu sobrinho também, o Mateus. Alô, Mateus, um abraço a você, que Deus abençoe a todos os outros. Também para a Silvânia. Alô, Silvânia, você, Pastor Nicodemos, Leidiane, Viviane, um abraço a todos, uma saudação, que Deus abençoe. Também para o Eliseu, para a Marta, uma saudação também em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe, continue ouvindo esse programa. E também nós mandamos uma saudação aqui para Itaquiraí, para o pastor Dedé, não sei se ele está nos ouvindo, mas se estiver nos ouvindo, uma saudação ao pastor Dedé, também para o Floriano, seu irmão, também para o seu outro irmão Nego, que Deus abençoe a todos, a igreja. Também para Amaporã. Alô, Amaporã, nós mandamos uma saudação para todos aí que estão na sintonia desse programa. Para o nosso amigo Eupídio. Alô, meu amigo Eupídio, um abraço, que Deus abençoe a você, a toda a sua família, sua esposa, seus filhos, e também para a igreja. E nós vamos ouvirmos um hino, e nós vamos oferecer esse hino para todos os amigos, todos os ouvintes que estão na sintonia desse programa. E nós queremos também mandar uma saudação para a delegacia, para os presidiários. Alô, presidiários de Alto Paraná, nós mandamos uma saudação e vamos mandar um hino também para os policiais, para o carcereiro, que também talvez esteja nos ouvindo, para todos os policiais de Alto Paraná. Nós mandamos uma saudação e mandamos também um hino em louvor a Deus e também para o seu elevo espiritual. Então ouça nesse instante
e nós retornaremos. Pai, eu estou aqui para conversar contigo. Pai, eu preciso ouvir a voz de um amigo. E só o Senhor, meu Pai, pode me ajudar. Eu errei outra vez, mas quero acertar. Pai, eu estou consciente de que não mereço ter outra chance, tentar um novo recomeço. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pai, eu confesso que não era assim que eu queria. Pai, eu tentei do meu jeito porque eu não entendia que o que penso não é o que tu pensas, que os meus planos não são os teus planos. Pai, eu me rendo diante da tua vontade. Me quebra, me amassa, me faz um vaso de verdade. Tu me conheces bem, sabes tudo de mim, nem preciso falar, só quero te escutar. Pois quando tu falas comigo, o fogo se acende, que queima, inflama e me faz ser um novo crente. Me fala hoje aqui, eu quero é só te ouvir. Me dá uma nova unção, quero renovação. Pois quando tu falas comigo,
Ouvintes amigos, nós estamos apresentando o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus, a hora da verdade, palavras sábias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amigos, o nosso propósito de estarmos aqui é para falarmos das grandezas do Senhor Jesus Cristo, desse Deus que tudo pode, desse Deus ao qual todo o poder foi lhe dado nos céus e na terra e debaixo da terra. Meu amigo, o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo diz na sua palavra que sem Ele, sem mim nada podeis fazer. Sem Ele, sem Jesus Cristo, nada nós podemos fazer. Simplesmente nós fazemos planos, mas quem executa é o Senhor. E então, meu amigo, faça planos, mas peça para que o Senhor possa executar os seus planos. Busque a presença de Deus. O alvo nosso aqui é que você conheça este caminho, esta verdade e a vida que é o Senhor Jesus Cristo. Ele disse: eu sou. Não há outro caminho que você possa seguir a não ser Jesus Cristo, aquele que deu a vida ali na cruz do Calvário. Inclusive, eu gosto muito de bater nessa tecla a respeito do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário, porque, meu amigo, se Ele não tivesse dado a vida dele lá na cruz do Calvário, o homem, a mulher, o jovem, ninguém teria o direito da salvação. Mas Ele deu a vida dele, Ele nos comprou com um preço muito alto, que foi dando a vida dele ali na cruz do Calvário, derramando a sua última gota de sangue, sendo torturado, sendo chicoteado, sendo perseguido, por amor a você, para que você, meu amigo, e também a mim, para que nós não fôssemos condenados à vida eterna. Você sabe o que quer dizer condenado à vida eterna? Olha, não adianta nós tamparmos o sol com a peneira. Se o homem não aceitar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, ele não tem salvação. Não adianta pedir a esse ou aquele outro que já morreram, porque quem morreu não pode fazer nada. Jesus Cristo morreu, mas Ele ressuscitou, está vivo e está intercedendo pelos seus filhos na terra. Então, meu amigo, se você não aceitar, o maior pecado que o homem faz é não aceitar a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Ele não terá direito à salvação. Ele não terá direito a entrar nos céus pelas portas para gozar a vida eterna, mas entrará em juízo e em condenação. Sabe o que é condenação? É ir exatamente para o outro caminho contrário, que é para o fogo eterno que está preparado para o diabo e seus anjos. E ali haverá prantos e ranger de dentes. Nunca mais o homem vai poder sair daquele local, do fogo do inferno, porque ali será eternamente. Então, meu amigo, você precisa aceitar Jesus Cristo. Eu bato sempre nesta mesma tecla, porque é uma necessidade o homem saber que sem Jesus Cristo ele não tem salvação. Porque se ele não aceitar esta palavra, se ele não comer esta palavra, se ele não se alimentar desta palavra, ele não tem direito de entrar nos céus. Porque Jesus virá buscar o seu povo. E se por exemplo, a vinda do Senhor vier para você parcialmente, antes do tempo, antes da vinda de Jesus Cristo buscar o seu povo na terra, então você vai gozar a vida eterna. Você não entrará em juízo, não entrará em condenação, porque aceitou ao Senhor Jesus como Deus único e suficiente Salvador. Você aceitando a Jesus, você estará aceitando aquele sacrifício que Ele fez lá na cruz do Calvário. E se você aceitar e disser: Senhor, eu creio neste teu sacrifício que tu fizeste em meu favor lá na cruz do Calvário. Eu creio, Senhor, que tu deste a tua vida em meu favor. Senhor, eu creio e eu quero, Senhor, ser salvo. Então, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida,
porque Deus tem um livro da vida. Os anjos do Senhor, na porta do céu tem o seu nome gravado. Se o seu nome não estiver ali gravado, meu amigo, você não poderá entrar nos céus. Ali na porta o anjo vai pedir o seu nome, porque você vai receber um outro corpo espiritualmente. Aceite Jesus Cristo. Escute esse meu conselho. Deixe o mundo, deixe o pecado, deixe as maldições das drogas, deixe as maldições do álcool, do fumo, da bebida, deixe as maldições do pecado e aceite Jesus para que Ele mude a sua vida e você seja chamado filho de Deus. Mas alguém até diz, não, mas eu também sou filho de Deus. Se você não aceitar Jesus, você é criatura de Deus. Você não é filho. Agora, quando você aceita Jesus, você torna-se sendo filho. Porque há o filho legítimo e há o filho bastardo. Há o filho legítimo e também há o filho que não é da mesma família. É aquele que é adotado. Então você, meu amigo, precisa aceitar Jesus. Precisa aceitar e permanecer na palavra. Precisa procurar uma igreja mais próxima da sua casa, uma igreja pentecostal, uma igreja que crê nos dons espirituais, nos dons de cura, dons de libertação, nos dons ao qual você possa ter livre desejo no seu coração de fazer a obra de Deus e ter oportunidade. Então, meu amigo, aceite Jesus. E nós vamos ouvir mais um hino, e em seguida nós vamos ouvir em seguida também uma palavra com um evangelista que vai trazer uma palavra muito boa. Louvado seja Deus. Então, meu amigo, aceite a Jesus Cristo. Leia a Bíblia, busque a presença de Deus, porque Ele te ama. Grave bem essa palavra. Deus te ama, meu amigo. Seja qual for a sua situação, Ele te ama de uma maneira incomparável. Jamais alguém te amou assim como Jesus Cristo te amou, a ponto de dar a vida dele em troca da sua vida, para que você pudesse gozar a vida eterna com Cristo no dia em que o Senhor te chamar. Então vamos ouvir mais um hino, e após o hino vamos ouvir uma palavra.
somente dele o teu coração. Pois é só dele, somente dele. Pois é só dele, somente dele o teu coração. Oh! Agradeça a Deus. Ouvintes amigos, nós estamos apresentando o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus, a hora da verdade, palavras sábias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nós vamos ouvir nesse momento uma palavra, a palavra de Deus. Nós vamos ouvir nesse instante com uma evangelista, e ela vai falar uma palavra de conforto aos irmãos. Que Deus abençoe. Ouçam. Inclusive não teve semana passada porque nós estávamos incapacitados, né, de falar. Ainda está um pouquinho ruim ainda, mas... Você pode pegar esse microfone. Ainda está um pouquinho ruim a voz, mas acho que vai dar para falar alguma coisa hoje, né? Eu quero mandar uma saudação aqui para uma pessoa que eu conheci, que eu gostei bastante dela. A minha querida Franciele, né, a Fran, que trabalha na Casa Gaúcha, né, ela sempre nos escuta, ela e a sua mãe, a dona Helena, que Deus abençoe vocês, que a palavra de Deus possa entrar no lar de vocês e fazer a diferença. Fiquei muito feliz que ela falou que tem escutado e tem feito um efeito bom na vida delas, né. A gente fica emocionada assim, não pelo fato que a gente é alguma coisa, é porque às vezes Deus manda a gente falar uma coisa, a gente acha que é da gente mesmo, né? E as pessoas falando isso deixa a gente mais incentivado a fazer a obra de Deus, né? Isso aqui tudo é a obra de Deus que é feita. A obra de Deus é feita na igreja, é feita na rua, feita no rádio, na TV, em qualquer lugar, né? Onde Deus mandar fazer, a gente tem que ir. Amém? Eu vou ler uma palavra aqui para os irmãos, que se encontra em Mateus, capítulo 8, a partir do versículo 23. Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então levantou-se e repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa. Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? Que coisa extraordinária, né? O vento não tem ouvido, o mar também não tem, ninguém consegue ver o vento, consegue sentir como eles obedecem à voz de Deus, né? Que interessante. Nós que temos 2 ouvidos, muitas vezes Deus fala conosco que nós não obedecemos, né? Como nós somos falhos diante do Senhor. Mas esse versículo eu achei ele muito lindo, me chama muita atenção, né? Quem é este homem que até o vento e o mar lhe obedece? Quando Deus fala, tudo tem que obedecer. Se o mar está agitado, ele tem que acalmar. Se o vento está furioso, ele vai ter que cessar. Deus é Deus. Se você está passando por uma grande tempestade, por uma tribulação, uma turbulência na sua vida, confia no Senhor teu Deus. Ele está aqui para te ajudar. Clama ao Senhor. Faça igual os discípulos fizeram. Chamaram por Jesus, ficou apavorado. Né? Quem não fica, dependendo da situação, quem não fica apavorado? Né? Você quer correr para um lado, quer correr para outro.
Muitas vezes a gente deixa Deus por último, não é verdade? Muitas vezes a gente corre no vizinho, corre no amigo, corre no parente e deixamos Deus por último. Mas Ele é o único que pode sempre nos socorrer, né? A gente pode levar um não de um parente, um não. Nem sempre as pessoas estão prontas para nos ajudar. Mas Deus está sempre pronto, sempre de braços abertos, para na hora que você pedir por socorro, clamar por Ele, Ele está do teu lado para te ouvir. Se a coisa está difícil, se está com problema na família, problema de saúde, quando Deus quer fazer, Ele faz. Não importa quem você é. Não importa se você é crente católico, não importa se você é feiticeiro. Quando Deus quer fazer algo na tua vida, Ele faz, para Ele mostrar que Ele é Deus. Para você se converter a Ele. Porque Ele ama a todos, Ele veio por todos, não foi só por mim, nem por meia dúzia. Ele morreu por mim e por toda a humanidade. Então todos pertencem a Deus, mas nem todos querem Deus, infelizmente, né? Mas não importa quem você é, creu em Deus, clama a Deus, Ele vai te ouvir no momento que você mais precisar. Faça essa experiência com Deus. Parece que tudo vai dar errado, parece que tudo vai desabar. Calma. Calma que Deus está aquietando o vento. Calma que Deus vai aquietar o mar. E vai vir a bonança na sua vida. A tempestade vai passar. E o vento vai se acalmar. E tudo vai se encaixar nos seus devidos lugares. Porque Deus, quando manda, tudo obedece. Tudo tem que obedecer à voz do Senhor. Porque Ele é soberano. Porque Ele é poderoso. Ele tem todo o poder em suas mãos. Então não fique desesperado, não fique triste. Medita melhor nessas palavras, né? De repente o Espírito Santo fala até mais no seu coração, através desses versículos que foi lido, né? Mas saiba que no momento que você mais precisar, Jesus está do teu lado para te socorrer. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a cada um de vocês. E continue nos ouvindo, nos prestigiando, né? Que assim, para nós é uma honra, né? E incentiva a gente estar buscando a Deus, né? Deixando Deus nos usar também, né? Que Deus usa quem Ele quer, não é porque ninguém é bom, não. Mas Deus usa quem Ele quer. Deus pode usar qualquer pessoa para te ajudar, para te abençoar. Na rua, quantas testemunhas a gente não vê? Então, às vezes até um bêbado, uma pessoa que não é do bem, uma pessoa que faz coisas, pratica as coisas erradas. Deus prepara até eles para te ajudar, né? Deus faz como Ele quer. Ele é Deus. Quem vai entender o trabalhar de Deus, não adianta querer entender. É aceitar. A gente tem que aceitar o que Deus está fazendo, né? E Ele é soberano. Ele sabe o melhor para mim e para você. Amém, irmãos? Que Deus abençoe os irmãos. Quarta-feira que vem estaremos aqui novamente. Eu vou passar para o pastor Paulo dar continuidade no trabalho. Deus abençoe. Barquinho. Vamos ouvir um louvor. Em seguida o pastor Paulo vai dar continuidade, né? Vou oferecer principalmente para minha irmã Franciele, né? Para sua mãe, Dona Helena, a Fran, lá da Casa Gaúcha. E a todas as pessoas que estão nos escutando, né? Eu conheço pouca gente aqui na cidade ainda, mas tem bastante gente nos escutando, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Fique na paz. O vento balançou meu barco em alto mar. O medo me cercou me afogar, mas então eu clamei ao Filho de Davi, Ele me escutou.
carinho, quero chamar para cantar comigo essa linda canção o meu irmão Moisés Cleiton. É um prazer para mim. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi e ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu, quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé, no meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Oh, aleluia! A palavra do Senhor diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Se o vento soprar contra a tua vida, clame o nome de Jesus e ele te socorrerá. Firme está minha fé, Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Ouvintes amigos, nós estamos apresentando o programa da Igreja Universal dos Dons de Deus, a hora da verdade e palavras sábias de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós temos como presidente desse ministério o pastor José Walter de Brito, de São Paulo, onde temos a sede. E então nós mandamos também uma saudação para o pastor José Walter e para a sua família, e que Deus abençoe a todos. Alô, pastor José Walter, que Deus abençoe. Nós estamos aqui lutando em prol da causa do Senhor, mas nós queremos que o pastor também nos mande o seu telefone para que a gente possa nos comunicar, tá ok? Então nós vamos ouvirmos um pouquinho a palavra de Deus, falarmos um pouquinho mais da palavra de Deus, e nós vamos entrarmos num assunto aqui muito importante. Muitas das vezes o homem, ele pensa que as coisas que acontecem é por acaso. Mas não é por acaso. Deus, ele é o Senhor de tudo. Está escrito que ele é onipotente, onipresente, onisciente. Onipotente, tudo ele pode. Onisciente, tudo ele sabe. E onipresente, ele está em todos os lugares. E nós vemos um caso que aconteceu com o povo judeu. O povo judeu, eles estavam numa cidade onde um rei chamava-se Rei Assuero. E este rei, ele gostava do povo judeu. Mas tinha alguém ali ao lado dele que não gostava dos judeus. Esse homem chamava-se Ama. Mas ele não tinha nada de amor não, era ama só. E esse homem, ele perseguia o povo judeu terrivelmente.
Ele perseguia o povo judeu de uma maneira muito grande. Ele queria acabar com o povo judeu. Mas está escrito na palavra de Deus: se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? E Deus era com o povo judeu. Não adiantava aquele homem chamado Ama querer destruir o povo judeu. Sabe o que aconteceu? Olha, coisas tremendas. O rei Assuero fez um banquete. E esse banquete, ele mandou chamar a sua rainha, para mostrar à sua rainha a beleza dela. Chamava-se Vastis. Para os seus convidados, os seus grandes. Mas Deus trabalhou de uma maneira em que não permitiu que a rainha Vastis se apresentasse diante do rei. E com aquela falta da apresentação, o rei ficou muito furioso. Somente que isto aí vinha de Deus. Deus, Ele é, como eu disse, onisciente. Ele sabe de todas as coisas, mesmo antes do acontecimento. Há anos e anos, Deus sabe de tudo que vai acontecer no mundo e na vida de cada um de nós. E então, o rei Assuero ficou muito triste porque a rainha não se apresentou no seu banquete. E a Bíblia nos relata que o rei Assuero chamou os seus sábios e disse: o que eu devo fazer? A rainha não quis se apresentar, e para que não seja vergonha para os homens e para mim também, nós vamos destituí-la, tirar a ela, deixar que ela deixe de ser rainha, tirar a ela do reino, e ela não será mais rainha. Então o rei Assuero, junto com seus sábios, decidiram desta maneira, e fizeram uma proclamação para que todas as jovens bonitas se apresentassem no seu reinado, para que ele escolhesse uma outra como rainha, porque Vastis, ela estaria destituída do reinado. E então, o que aconteceu? Muitas e muitas jovens bonitas se apresentaram, e até mesmo algumas foram obrigadas a se apresentarem, porque elas eram trazidas para que o rei escolhesse qual delas seria a nova rainha. Mas ali, naquela província, tinha um homem chamado Mardoqueu. Ele tinha uma sobrinha, e essa sobrinha era muito bonita, e ele orientava muito ela, e ainda disse até mesmo para que ela não dissesse que ela era judia. E ela se apresentou. E então, no meio de muitas e muitas jovens, ou digamos até centenas de jovens, ela foi escolhida como a nova rainha. E agora ela tinha que ser esposa do rei. E Mardoqueu, seu tio, já era conhecido daquele rei também. Aquele rei conhecia um pouco a Mardoqueu, um pouco dos judeus, porque havia acontecido
um caso inédito com aquele judeu chamado Mardoqueu. 2 soldados estavam tratando de tirarem a vida do rei. E ele ouviu. E no decorrer dos dias, nada fizeram para ele. Não foi feito nada por ele. Ele livrou o rei de ser morto. Mas, voltando lá para a rainha, ela foi constituída rainha, escolhida como rainha. A sua beleza era muito grande. E então o rei escolheu ela. E o nome dela era Esther. O segundo nome, porque ela tinha um outro nome. Me falha da memória. Hadassa. Muito bem. Então, Hadassa agora teria o nome de Rainha Esther. Rainha Esther. E essa perseguição de Ama contra os judeus era tremendamente, a ponto de Ama querer que Mardoqueu se curvasse diante dele. E Mardoqueu não se curvava diante dele. E ele ficou com uma raiva muito grande. Sabe o que ele fez? Ele chegou ao rei e disse para o rei: olha, rei, vamos fazer um edital, para que nós colocamos nos tesouros do rei uma grande quantidade em dinheiro, para que todos os judeus sejam mortos, para que todos os judeus sejam destruídos. Isto pelo ódio que ele tinha contra Mardoqueu. E a Bíblia nos relata que Mardoqueu, sendo tio da rainha Esther, ele comunicou a ela. Foi espalhado este edito para aquelas províncias, para que um dia, me parece, eu não me lembro no nome do dia, que todos os judeus fossem mortos. E agora Mardoqueu chegou para a rainha, mandou um comunicado para ela, a rainha a rainha Esther, e disse para ela: olha, mesmo você sendo rainha, você é judia, você não escapará. Você precisa conversar com o rei, fazer alguma coisa em prol dos judeus, porque nós estamos vendidos para serem mortos. E a Bíblia nos relata que a rainha Vastis mandou todos os judeus fazerem um jejum de 3 dias. 3 dias de jejum, e oferecessem a Deus, para que Deus desse um livramento. Eu estou procurando resumir, porque as horas não nos permitem, mas a Bíblia nos relata que os judeus se uniram, jejuaram, e o dia marcado para eles serem exterminados estava se chegando. E esse homem chamado Amã, ou Ama, ele fez uma forca bem grande, bem alta, para matar Mardoqueu. E a Bíblia nos relata que foi feito um edito, foi feita uma escrita, que ninguém se comunicasse durante 30 dias com o rei,
nem mesmo a sua esposa, a rainha Ester, não poderia se comunicar com o rei. Estava isolada, mas ela teve sabedoria da parte de Deus. E então ela convidou as suas moças, e ela também, e disse a Mardoqueu e a todo o povo judeu que jejuassem 3 dias, e ela iria se apresentar-se diante do rei, mesmo com o possível ato dela ser condenada à morte, porque esta era a sentença, que qualquer que se apresentasse diante do rei durante 30 dias seria morto. E a rainha, Deus deu sabedoria para ela. E esta sabedoria, ela já veio da parte de Deus, desde que o Senhor trocou Vastis pela rainha Ester, porque Deus sabia que precisaria dela para convencer o rei, para conversar com o rei, para que o povo judeu não fosse destruído. Porque Deus intercede pelo teu povo, pelos teus filhos na terra, ainda que os homens muitas das vezes não acreditem, mas Deus está intercedendo. Por isso nós oramos a Deus, pedimos ao Senhor a intercessão dele, pelos nossos familiares, pelos nossos entes queridos. Um dia nós teremos que partirmos, mas muitas das vezes os inimigos nossos querem que nós venhamos a partir antes do tempo. A ira é muito grande contra o povo hebreu, era muito grande contra o povo hebreu, contra o povo judeu. E ainda nos dias de hoje, tem muitas pessoas que têm raiva, que não gostam dos crentes, tem ira contra os crentes, porque não tem o conhecimento, não conhece a verdade. E Jesus disse: eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Então, muitos têm ódio dos crentes, não querem nem conversa com os crentes, porque não tem o conhecimento. Mas se Deus é por nós, quem será contra nós? Diz a palavra. E agora nós vemos o que aconteceu. A Bíblia nos relata que a rainha Vastis não é Ester, ela se apresentou-se, fez um grande banquete e convidou o rei para vir nesse banquete. E o rei veio no banquete e apontou para ela o cetro, o anel que estava na sua mão. Então ela foi perdoada. Ela entrou na presença do rei para convidar ele para um grande banquete. E nesse banquete ela usou de sabedoria. Ela convidou também esse tal Ama, esse inimigo dos judeus. A Bíblia nos relata que ele ficou muito alegre, esse Amã. A Bíblia, muitas das vezes, ela diz de uma maneira, se escreve de uma maneira, se pronuncia-se de outra. E então, o rei veio ao banquete. E ela, usando de sabedoria, ela convidou este inimigo dos judeus para este banquete. E ele ficou muito alegre, achando que ele estaria sendo honrado. E a rainha, no primeiro banquete, ela não disse nada ao rei. Mas no segundo banquete, que ela convidou novamente o rei, ela explicou ao rei o que estava acontecendo. O rei disse para ela assim, para ela pedir o que ela queria dele. E ela disse:
para o rei Assuero: o nosso povo, meu senhor e rei, está vendido para serem mortos por esse tal Ama. E o rei olhou para ele e se enfureceu. Ele ficou todo sem jeito, porque ele havia sido convidado para o banquete e não sabia dessa surpresa. E agora, o que iria acontecer? A Bíblia nos relata que a rainha se expressou diante do rei tudo quanto esse tal Aman queria fazer com os judeus. Estava marcado o tempo determinado para que os judeus fossem exterminados. E agora ela pedia para que clemência ao rei, para que isso não acontecesse e que fosse distribuído cartas nas províncias para que os judeus se preparassem para se defenderem. E os judeus se prepararam. E a forca estava lá preparada para Mardoqueu. Sabe o que aconteceu? A Bíblia nos relata desta maneira: que Jesus Cristo, ele é uma rocha. Ele é uma grande rocha. Sabe o que é uma rocha? É uma grande pedra firme. Quem for contra esta pedra se esmiuçará, se fará em pedaços. Ai daquele homem, daquela mulher, daquele jovem que se levantarem contra um dos meus pequeninos, diz o Senhor. Nós temos casos aí de pessoas que se levantaram contra homens de Deus, que já partiram, já pereceram. Por quê? Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Me veio na minha mente aqui um caso de um homem que ele foi zombado. Esse homem chamava-se Eliseu. Ele era calvo, ele não tinha cabelos, ele era careca. E 40 jovens, ou 42, se levantaram contra esse jovem chamado Eliseu e zombavam dele. Ele vinha subindo numa estrada, talvez meia deserta. E sabe o que aconteceu? Ele clamou a Deus e saiu 2 ursas do mato e matou aqueles 40 ou 42 jovens, destruiu todos eles, porque haviam se levantado contra o homem de Deus. Ai daqueles que se levantarem contra um dos meus pequeninos, diz o Senhor. Ai, a palavra é ai, é dor. A palavra ai é tristeza, é angústia. Então, meu amigo, nunca se levante contra um homem de Deus. Nunca se levante contra um crente, que você vai pagar um preço muito alto. E esse preço pode ser até com a sua própria vida, porque Deus é amor, mas Ele é justiça também. E quem está mexendo com o servo de Deus, com um crente, está mexendo com o próprio Deus. E Deus cobra. Voltando lá para a rainha Esther. Agora, tudo preparado para o dia da morte dos judeus. Mas não sabiam eles que os judeus já estavam preparados também para se defenderem. E a Bíblia nos relata que no dia certo se levantaram aqueles homens contra o povo judeu e foram destruídos. Em vez do povo judeu ser destruído, Deus pelejou por aquele povo, e aquele povo que era contra os judeus foram destruídos. E até nos dias de hoje os judeus comemoram aquele grande dia. Parece que é 14 do mês de Adar, uma coisa assim, mais ou menos. E então, esse Ama, ele passou por uma situação terrível, difícil. Sabe o que aconteceu? Ele foi pedir clemência. O rei ficou irado contra ele.
a respeito de matar os judeus. E ele foi pedir clemência para a rainha Esther. Ela deitou-se na sua cama e ele se ajoelhou-se ali perto dela, pedindo clemência. E de repente o rei Assuero entrou também naquele aposento e viu ele de joelhos ali, pedindo clemência para ela. E o rei ainda se enfureceu muito mais. Sabe o que o rei fez? Disse para ele: ainda além de querer matar os judeus, você ainda quer forçar a minha esposa como minha mulher? Acabou a situação daquele homem. Ele ficou horrivelmente arrasado. E a Bíblia nos relata que o rei mandou enforcar ele naquela forca que ele havia feito para Mardoqueu, o tio da Esther. Então Amã foi morto ali, ele e a sua família. Foi enforcado na forca que ele preparou para Mardoqueu. E Mardoqueu, Deus deu um grande livramento para ele, e para a rainha Esther, e para todos os judeus, que ainda nos dias de hoje eles comemoram esse dia que Deus deu um grande livramento para eles. Sabe por quê? Porque eles buscaram a Deus, porque eles clamaram a Deus, porque eles fizeram jejum, porque Deus intercede pelos seus escolhidos, por aqueles que aceitam a sua palavra, por aqueles que permanecem em obediência à sua palavra. Então Deus intercede e dá vitória e dá solução. Meu amigo, você que muitas das vezes acha que não tem solução para você, você homem, você mulher, você jovem, muitas das vezes você acha que não tem saída. Não havia saída para os judeus, estavam condenados à morte. Mas Deus deu um grande livramento. E esse mesmo Deus, Ele pode e Ele quer dar um grande livramento a todos aqueles que crerem em Jesus Cristo e que obedecem a sua palavra. A palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele morreu de braços abertos, pronto a receber a qualquer que vier a Ele, seja servo ou seja livre. Qualquer que vier a Ele, Ele está de braços abertos, pronto a receber. Quando Jesus estava lá na cruz pendurado, Ele olhou para a humanidade e disse: Pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. E nos dias de hoje, muitos também zombam dos crentes, perseguem os crentes, perseguem os pastores, mas não sabem o que estão fazendo, não sabem que Deus vai cobrar um grande preço. E esse preço, muitas das vezes, se o homem se arrepender, poderá alcançar misericórdia de Deus. Mas se não se arrepender, pagará muitas das vezes com a sua própria vida, ou com uma enfermidade muito grande. Por quê? Porque Deus é amor, mas Ele é justiça também. E Deus não dá o direito dele, de outro homem receber glórias. É só Ele que é digno de todas as honras, de todas as glórias e de todos os louvores. Eu não sei como está o horário, mas nós vamos terminar. Passou já? Nós vamos terminar esse programa agradecendo a todos os amigos, a todos os ouvintes. Que Deus abençoe você, meu amigo. Que a mão do Senhor esteja sobre ti e te abençoe. Mas ouça o meu conselho, aceite Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, para que você possa morar um dia nos céus e gozar a eternidade.